Fala aí, gente, tudo bem? Bom, resolvi fazer um segundo vídeo sobre gestão hoje, agora. Tô aqui em casa, vai ser um vídeo bem caseirão mesmo, como de sempre. Tô de boné, enfim. Acho que o que importa aí é o conteúdo, né? Uma das coisas é a que eu falo é o seguinte, e antes de entrar na questão bem técnica, né? Ser gestor, você tem que ser gestor o tempo todo, independente se você é gestor ou se você é assistencial. Porque você tem conflitos na equipe, você tem pessoas diferentes, com sentimentos diferentes, com pensamentos diferentes. Então isso é importante. Quando você entra na gestão, você tem que entender o que o outro faz, né? Então você precisa ter uma inteligência emocional para entender o que o outro profissional está fazendo e por que ele está fazendo, né? Quais os motivos dele tomar aquela decisão e quais os motivos dele agir daquela forma perante qualquer necessidade, qualquer situação, seja um conflito com a equipe, seja um conflito com a equipe médica, seja um conflito com a família. Você precisa entender. E aí você precisa entender os valores dessas pessoas, que são valores, esses valores são importantes. Quando a gente fala de gestão, a gente fala de valores instrumentais e terminais, né? Os valores instrumentais são aqueles valores mais superficiais. Eles são ligados a coisas, são coisas que mudam. Então o cara está trabalhando porque ele tem um valor instrumental de comprar uma casa, um valor instrumental de comprar um carro, um valor instrumental de pagar uma viagem, e assim vai. E aí esse profissional, ele busca aquele valor instrumental através do seu trabalho. Muitas vezes isso é um problema, porque o cara sobrecarrega trabalhando em 2, trabalhando em 3, o cara fica estressado e ele não rende. E aí você precisa entender o porquê que ele está assim. Qual é o valor que ele está buscando para ele estar submetendo essa situação. E aí tem uma coisa importante, que é o valor terminal, ou os valores terminais. São aqueles valores que você quer para sua vida. E esse dificilmente ele muda. O que você quer para sua vida? Você quer, um exemplo, né? Você quer construir uma família, você quer casar, você quer ser bem sucedido, você quer ganhar bem, você quer se aposentar, você quer viver na beira do mar. Esses são valores terminais que você busca através do seu trabalho, né? Então você trabalha para isso, né? Tem pessoas que têm valores terminais ali que ela quer atingir em determinado tempo e ela vai fazer isso. Mas com isso, os nossos colaboradores vão ter atitudes relacionadas ao trabalho, porque na busca desses valores instrumentais, esse valor terminal, o seu colaborador ele vai apresentar atitudes, que é uma mescla de comportamento, mais o afeto, mais a cognição. E você precisa entender que o cara, né, o fisioterapeuta, eu sempre falo cara, mas quando eu digo cara eu estou dizendo o físio, o homem ou a mulher, tá? É que, infelizmente, a gente se acostuma a falar algumas gírias que não são nem bacanas, mas enfim. E esse misto de atitude, de cognição, de afeto, de comportamento, é um misto de cognição com inteligência e conhecimento. O afeto é o sentimento, o que ele está sentindo naquele momento, e o comportamento é o que vai acontecer, é a sua ação. Então, se você tem um cara que é extremamente inteligente, tem muito conhecimento, mas o sentimento dele está afetado por algum momento, por algum motivo, um sentimento envolvido com uma família, com a família dele, ou o sentimento dentro do hospital, ele não se sente valorizado, ele não se sente reconhecido, ele se sente diminuído, o comportamento dele vai mudar. A ação que ele vai mostrar para você é condizente com o que está acontecendo. E você precisa entender, precisa enxergar isso daí para você conseguir trabalhar o seu colaborador da forma ideal. Então lembre-se sempre da cognição, do afeto e do comportamento. A cognição e o afeto vai gerar o comportamento que é a ação do seu colaborador. Às vezes o colaborador toma uma atitude precipitada que gere um erro, né, um erro grave de conduta, e quando você vai fazer a buscativa, ele não teve um erro grave de conduta por conta do seu conhecimento técnico-científico, foi por conta de um afeto, agiu num momento que ele não deveria por algum estresse, alguma coisa que estava acontecendo com ele. Junto com isso, a gente fala dos relacionamentos que tem relação com o trabalho, né? Então, qual que é as minhas atitudes que estão relacionadas ao meu trabalho, na verdade? Então, eu tenho 3 coisas interessantes que a gente chama de envolvimento com o trabalho, comprometimento organizacional e satisfação no trabalho. E aqui é interessante porque, assim, o envolvimento do trabalho ocorre quando você acha importante o que você faz. Então, você precisa achar importante o que você faz. E agora aqui eu vou jogar para você que quer ser gestor. Você que quer ser gestor, você acha importante ser gestor?
Ou você acha importante o que você, como fisioterapeuta, faz para você fazer uma escalada maior na sua profissão? Então isso é importante. Eu estou falando de fisioterapia, mas qualquer profissão é isso. Se você não acha importante o que você faz, você não se envolve com o trabalho. Você é aquele profissional que vai lá fazer de qualquer jeito, bate lá o seu ponto, faz qualquer coisa e vai para sua casa. Esse cara não está envolvido com o trabalho. Você precisa descobrir por que ele não está envolvido, tá? Porque às vezes ele gosta, ele acha importante o que ele faz, mas tem alguma coisa que está reprimindo esse cara. E um outro ponto importante é a personalidade compatível com a função. Então, se você não tem personalidade compatível com a sua função, esqueça. Se você não tem personalidade para ser gestor, você não consegue fazer gestão de pessoas, você não consegue ouvir, você não consegue ser flexível, você não consegue ser um líder, esqueça. Você não vai conseguir fazer a sua função como gestor de forma adequada. Você tem que ter comprometimento organizacional. O que é isso? Já viu lá que toda empresa tem valores, né? As empresas têm valores. Os valores desta empresa que você trabalha são compatíveis com os seus valores? Se não for compatível com os seus valores, muitas vezes você vai ficar muito chateado e você não vai se envolver com o trabalho, você não vai estar satisfeito no trabalho. Porque a satisfação no trabalho é o terceiro ponto importante. Ele é pessoal, ele depende de cada pessoa e você só está satisfeito com o seu trabalho se você estiver envolvido e ter comprometimento organizacional. Então, se você não tem nada disso, você não vai conseguir desenvolver o seu trabalho com maestria e trazendo os resultados que você precisa. E aí a gente entra naquela questão, né? Fisioterapeutas que acabam se frustrando, ou aquele gestor que, por exemplo, não tem conhecimento do trabalho, enfim, e leva o trabalho de qualquer forma, não sabe uma diferença de uma liderança, de uma chefia, os tipos de liderança que a gente tem, né? E quais são as melhores para você utilizar no seu dia a dia com os seus profissionais, tá bom? Bom, esse foi o segundo vídeo sobre gestão. Logo mais aí eu gravo o terceiro. Ainda vou decidir qual o assunto que eu vou falar, mas eu vou dando continuidade para a gente matar tudo que for relacionado a esse assunto. Beleza, gente? Obrigado, valeu!